um livro do Raul Capote. Eu recomendo essa leitura, que se intitulado Inimigo, a guerra da CIA contra a juventude cubana, Raul Antônio Capote. Para quem não sabe, Raul Antônio Capote atuou como agente da CIA, parece coisa de filme, né? Parece coisa do James Bond, 007 e tal, mas não é. Ele foi contratado pela CIA para criar uma subversão, derrubar o regime castrista, o regime cubano, o socialismo cubano, e, no entanto, ele estava agindo como agente secreto duplo, né? Agente duplo, ou seja, ele estava agindo em defesa de Cuba e fez todo o relato a respeito da sua experiência e tal. É um livro muito interessante, muito bem escrito, uma linguagem bem atrativa e tal. O livro todo demonstra o quanto o nacionalismo cubano foi e é determinante para enfrentar os Estados Unidos. Nós aqui ficamos traumatizados com as bandeiras do Brasil sendo tremuladas nas ruas, porque eram manifestações da extrema-direita, né? E eram manifestações contra o governo Lula, que foram manifestações pelo impeachment da Dilma, etc. e tal. O senso comum diz assim, não, tudo que é nacionalismo é fascismo. Não, não é. Não é. É entender a libertação nacional como um elemento agregador daquele povo na luta contra o império, né? Na luta contra o imperialismo. O próprio livro do Raul vai falar, em determinado momento, ele fala que, enquanto agente secreto, ele tinha um chefe da CIA, portanto, né? E o chefe da CIA dizia para ele assim, o socialismo cubano vai cair da mesma forma que caiu a Polônia, né? Para quem não sabe, na Polônia também existia o socialismo, né? Por quê? Porque Polônia tem, assim como Cuba, tem uma situação econômica grave, né? Uma crise econômica, uma situação, problemas econômicos, e tem uma oposição apoiada pelos Estados Unidos, bastante organizada. E o Raul contrapõe o chefe dele, né? Dizendo que não, que sim, existem esses elementos que são semelhantes, mas existe um elemento fundamental que é diferente em Cuba, diferente da Polônia, que é o nacionalismo. Na Polônia, o nacionalismo operou contra o socialismo, porque o povo polonês sempre enxergou o socialismo como uma imposição da União Soviética. Não é o caso cubano, não é o caso cubano, onde o sistema se legitima como parte de um confronto com o inimigo estrangeiro, pois o socialismo cubano é uma questão nacional, nascida na tradição histórica e, portanto, totalmente autóctone. Não foi imposto sob as esteiras dos tanques soviéticos, disse Raul Capote. O que une o povo cubano é uma luta contra um inimigo externo, é uma luta contra um sistema em prol do seu país. Esse sentimento de luta contra o sistema existe no Brasil. No entanto, no momento, a luta contra o sistema foi capturada pela extrema-direita. Essa é uma grande questão, né? Que conseguiu inclusive caracterizar a esquerda como parte do inimigo a ser combatido. A rebeldia se tornou de extrema-direita. Então a rebeldia contra o sistema, ela virou um sentimento capturado pela direita. A extrema-direita não conseguiu traduzir esse sentimento num projeto de nação, num projeto nacional de desenvolvimento, porque a extrema-direita ela está dominada pelo império e pelo rentismo, e isso ficou muito claro, né? Bolsonaro, quem era o ministro Bolsonaro era o Paulo Guedes, né? A quem batia continência o Bolsonaro? Ao Trump, né? Um projeto autóctone, ou seja, autogestionado pelo país, com a soberania nacional, ele foi interrompido com o golpe militar, e com o fim do golpe militar e a redemocratização, houve uma onda liberal no Brasil, né? Que o liberalismo é antidesenvolvimentista, né?
antinacionalista, né? Esse projeto nacional que lá Getúlio Vargas conseguiu colocar em prática em grande parte, foi interrompido. Em alguma medida Lula tentou abrir o caminho, né? E está tentando. Eu reconheço que existe dentro do governo alguma ideia, né? De começar esse caminho, de abrir esse caminho, né? Falta ganhar, inclusive, a esquerda para esse projeto, né? Eu acho que essa é a tarefa da nossa geração. É a gente conseguir, de fato, libertar o nosso país das garras do imperialismo.